Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 5 da disciplina Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? A gente vai continuar hoje o estudo sobre... Deixa eu colocar aqui, deixar a aula 5 aqui em evidência. A gente vai continuar... O pessoal continua chegando, né? Já demos os 3 minutos protocolares, né, de espera. Já somos 21. Não sei se o pessoal vai vir hoje bastante, né, na aula de hoje. Pode ser que o pessoal algum até esqueceu, pensou que a semana toda era de folga, né? Mas temos a aula, não tivemos segunda, mas temos hoje, né? Então hoje a gente vai continuar a falar a respeito de séries. A gente vai dar continuidade e o início da nossa aula de hoje a gente vai falar desse teorema aqui, ó. Esse teorema aqui alguns livros falam que esse teorema aqui é o teste da divergência. Por que o teste da divergência? Porque se acontecer o contrário do que esse teorema 2.4 afirma, a gente pode afirmar que diverge. Por quê? Porque toda série convergente, tá vendo? Se a série converge, o limite do enésimo termo, né, que é o AN, tem que ser zero. Então não faz sentido uma série, uma soma ser finita, se você ficar somando coisas mais grandes, né? Ou seja, você tem que somar coisas cada vez menores a fim de convergir. Observe que esse teorema só tem esse lado aqui, tá vendo? Se ela converge, então o limite do enésimo termo é zero. Depois a gente vai ver que essa volta aqui, ó, não necessariamente é verdadeira, né? Ou seja, não é toda série que tem o limite do enésimo termo sendo zero que ela vai ser convergente. A gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, um exemplo de uma série que acontece isso. Então, esse teste aqui, chamado teste da convergência ou divergência, né? Ajuda, na verdade, você a decidir se uma série é convergente ou divergente. Por quê? Porque se você calcular o limite do enésimo termo e der diferente de zero, então é certeza que ela não vai convergir, beleza? Porque toda que converge, o limite do enésimo termo, do AN, tem que ser zero. Ficou claro o enunciado do teorema? Sim, sim. Beleza, o Marcos falou sim ali, o William também. Então vamos lá. Aqui tem a demonstração, ela é pequenininha. Geralmente eu costumo colocar as demonstrações que são pequenas e que são de fácil entendimento. Aquelas demonstrações que sejam mais complexas, a gente fica só com o resultado do teorema e a gente utilizando o resultado já é suficiente para a gente. Então, qual que é a ideia para mostrar que o limite do enésimo termo, né, do AN, esse AN que aparece aqui é exatamente o termo geral da série. Imagina você ter uma série assim, ó. Imagina aquela n dividido por n mais 1. Isso aqui é uma série, né? Esse camarada que aparece aqui, ele é o termo gerador da série, né? Ou seja, esse aqui é o AN. Então, meu enésimo termo vale exatamente n dividido por n mais 1. O primeiro termo vai ser meio, o segundo termo vai ser 2/3 e assim sucessivamente, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a sequência das somas parciais de ordem n-1. Tá vendo esse n-1 que aparece aqui no subíndice? Significa que você vai somar do A1 até o n-1, ok? E o Sn é o que a gente viu tradicionalmente na aula passada, você vai somar do A1 até o AN. Qual que é a diferença desse Sn-1 para esse Sn? É porque até aqui, tá vendo? Elas são exatamente iguais. Tá vendo? Mas só que o Sn soma até o n, ou seja, o Sn tem esse termo a mais do que o Sn-1. Então, se você subtrair o Sn do Sn-1, vocês concordam que vai cortar esses termos aqui? Esse aqui vai cortar com esse A2 corta com esse A2, até o AN-1 corta com o AN-1. Só que, como você está subtraindo esse camarada aqui, não, esse AN, ele não corta com ninguém, né? Então, sobra o AN. O Samuel falou que concorda ali. Então, sobrou o AN. Então, como aqui, por hipótese, eu sei que a série, ela converge, vocês lembram que toda série convergente significa que essa soma dá uma soma finita, né?
eu chamei essa soma finita aqui de S. Então, significa que esses infinitos termos, ele tem, como ele é convergente, então vai dar um valor finito. Por quê? Porque a série é convergente. Se a série é convergente, significa que a sequência das somas parciais converge para um valor finito, que eu estou chamando de S. Então, se a sequência das somas parciais converge para S, então significa que o Sn-1 aqui, ó, também converge para S, concorda? Porque como esse N vai para infinito, vocês concordam que uma hora eles vão ter... Uma hora não, na verdade eles possuem os mesmos elementos? Porque o N está indo para infinito, não está? Se o N está indo para infinito, então, na verdade, você vai somar do A1 até os infinitos, ou seja, não vai parar no AN-1, não vai parar no AN, né? Vai continuar. Então, se esse limite aqui é S, o limite de Sn-1 também é S. Então, como você está subtraindo as duas, tá vendo? Daqui dessa expressão aqui, ó, a diferença das duas deu exatamente o AN, né? Então, quando você calcula o limite desse menos o limite desse, vai dar S menos S. E S menos S é exatamente zero. Então, com isso, a gente mostra que o limite de AN vale zero. Beleza? Ou seja, esse camarada aqui, ele tem que ser pequeno. Quando o N vai para infinito, ele tem que tender a zero. Ou seja, você vai somando cada vez coisas menores na sua série. Ficou claro, gente? Por que o limite de AN é zero? Sim, sim. Beleza. Marcos Vinícius também falou que tá ok. Aqui tem alguns exemplos, né, para a gente ver como é que funciona esse teorema que a gente acabou de ver. Samuel falou, o limite é zero porque o valor da diferença... o valor da diferença é muito pequena, o valor da diferença é exatamente zero, tá vendo? No limite, o valor da diferença, sem o limite, se você pegar o Sn menos o Sn menos 1, isso aqui vai dar o AN. Esse camarada aqui, realmente, ele é muito pequeno. Mas quando você passa o limite aqui dos dois lados, esse camarada converge para S, esse converge para S, então essa diferença aqui converge para zero. Então, o limite é exatamente zero. Beleza? No limite. Ok, Samuel? Beleza. Então, aqui temos um exemplo, dois exemplos. Tá vendo essa primeira série aqui? Ó? Essa série aqui é uma série que ela fica oscilando, né? Você vai somar o primeiro termo aqui, ó, é menos 1. O segundo termo é 1, depois menos 1, depois mais 1, depois menos 1, e assim vai. Aí a pergunta é, será que isso aqui converge ou diverge? O que vocês acham? Tem a resposta aqui, né? Mas suponha que você não leu essa parte aqui, né? Vamos ignorar essa parte aqui. Olhando para esses números aqui, o que vocês achariam dessa soma aqui? Vocês acham que essa soma dá um valor finito ou um valor infinito? Mas eles vão se anulando? Esse aqui anula com esse? Esse anula com esse? Sim. Então você acha que daria zero? Provavelmente. E se eu falar para você que se você... O Marcos falou infinito ali. Se você associar isso aqui, por exemplo, de 3 em 3... Ao invés de 2 em 2. De forma que toda... Tá vendo que essa primeira parcela aqui sobrou menos 1? Exato. Você poderia fazer, por exemplo, deixa esse camarada aqui quieto e pega a partir do próximo aqui. Menos 1, mais 1, menos 1. Deixa menos 1 aqui de novo. Vai fazendo isso. Como essa coisa é infinita, essa coisa pode ir para menos infinito. É verdade. Vai para menos infinito. A outra possibilidade, ao invés de você associar assim, você poderia associar assim, ó, por exemplo, pegar um mais 1, um menos 1 e um mais 1. Aí o valor dessa soma desses três aqui daria 1 positivo. E se você for fazendo isso, Luiz Felipe chegando, você poderia ir para mais infinito. Então, tá vendo que isso aqui não dá convergência, porque tem possibilidades de associações diferentes, de forma que o valor da soma ela muda. Então, isso aqui diverge. Mas uma maneira da gente fazer... Mas por que você escolheu um número ímpar? Então, você poderia escolher... Um exemplo que estou te dando, que isso aqui poderia não anular, porque a primeira alternativa que o William falou é que isso aqui daria zero, por exemplo, convergiria, né?
Aí eu estou te dando uma outra possibilidade de que isso aqui não anularia. Logicamente, de associar de 3 em 3, de 5 em 5, de 7 em 7, de forma a sobrar, por exemplo, mais um ou menos um, isso é a escolha que você vai fazer. Eu só estou te falando que existem outras formas de associar, de forma que essa coisa pode não dar zero. Ok? Então, observe, esse camarada que está aqui, ele é exatamente o enésimo termo. E como esse camarada aqui não tende a zero, vocês concordam que o limite desse enésimo termo não tende a zero quando o n vai para mais infinito? Porque ele fica oscilando, não fica? Isso aqui não converge para valor nenhum, né? Fica hora 1, hora menos 1, hora 1, hora menos 1. Então, o que acontece? Como isso aqui não tende a zero, então é certeza que diverge. Por quê? Porque toda convergente, o limite do enésimo termo tem que ser zero. Foi o que acabamos de mostrar no teorema aqui, né? Se converge, então tem que ser zero. Agora, se não é zero, é certeza que não converge. É o que a gente chama de contrapositiva, né? Ou seja, é o contrário do que o teorema afirma. Ficou claro por que diverge? Sim, sim. É parecido com o comportamento das funções trigonométricas. Depende das funções. Qual função trigonométrica, né? Peço desculpa, ela só vai divergir se trabalharmos em grupo, fazermos ali grupo, fazer vai depender da sua lei de associação. O Aloysio está falando aqui do seno e cosseno. Né? O seno e cosseno também acontece a mesma coisa, fica entre menos 1 e 1. Já falando para o William aqui, a questão de associar ou não foi porque os termos da sua série aqui, eles são iguais, né? Você poderia associar o 1 com 1 e o menos 1 com menos 1. Agora, dependendo da lei de formação da sua série, dependendo do AN da sua série, né? Você vai ter uma série assim, né? Isso aqui vai dar uma soma S, ou seja, o A1 mais o A2 mais o A3, os infinitos termos. Então, não significa que sempre você vai ter que associar, a não ser que a lei de associação pede para você usar a soma telescópica, por exemplo, né, se for fração parcial. Então, isso aqui vai depender muito da natureza de como é essa lei de associação aqui, ó. Ou seja, não tem uma forma, um padrão que você vai usar para todas as séries, entendeu? Vai depender de como esse AN seu é dado. E por isso que a gente vai ver os testes mais adiante, nas próximas aulas, dependendo se aparece fatorial, o que a gente usa, se aparece potência de N, o que a gente poderia utilizar, entendeu? Então vai variar de acordo com esse AN. Então não tem uma resposta fechada agora para te dar ainda. Então, a princípio, temos que fazer análise do comportamento do AN, né? Isso. A primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é calcule o limite do enésimo termo. Por quê? Se o limite do enésimo termo for zero, não significa que converge ainda, mas tem chance de convergir, beleza? Agora, se for diferente de zero, aí é certeza que diverge já. Que é esse caso aqui, por exemplo, da letra B, tá vendo? Você pegou o enésimo termo, calculou o limite, quando o n vai para o infinito. Esse limite deu 2. Então, como não é zero, então é certeza que diverge. Ok. Tranquilo? Ok, tranquilo. O próximo teorema vai falar o seguinte: se você tiver uma soma em que os infinitos termos der um valor finito, então, se você multiplicar por uma constante, então, logicamente, o resultado também vai ser finito. Esse é tranquilo de aceitar, não é? Se a n converge, se você multiplicar por uma constante, então o valor da nova soma vai ser a constante vezes o valor dessa aqui anterior, não é? Sim, sim. Mais tranquilo esta. Essa é bem tranquila, né? Aqui, a demonstração eu coloquei, mas não precisa ficar atento às demonstrações, no sentido que a demonstração é só para você ter aquele feeling, né? De eu entendi o que realmente o resultado quer dizer. Mas aqui, se você pegar a sequência das somas parciais, chamar de SN, as sequências parciais da série AN, e chamar de TN, a sequência das somas parciais dessa outra série, tá vendo que isso aqui é outra série?
essa outra série aqui é um K multiplicado pelo AN, não é? Ó? Então dá certo com razão, porque a razão pode ser transformada em produto. Como é que é? Então dá certo com razão, já que a razão pode ser transformada em um produto. A razão, você fala a razão, a divisão? Do AN pelo K, acho que daria certo, porque posso transformar a divisão do K em 1 sobre K, um Sim. produto. Agora, esse K ele pode ser zero, né? Se esse K for zero, o que acontece? Você vai zerar toda a série K vezes AN, né? Então, 1 sobre K, se o K for zero, já não faz muito sentido nesse contexto. Mas aqui eu tirei o K sendo zero, tá vendo? Então, aí você pode fazer o que você está falando aí, né? Você tem, por exemplo, você pode pegar, passar dividindo, né? Porque se você pega o SN, eu sei que converge para S. Tá vendo? Por que converge para S? Porque eu sei que o meu AN é uma série convergente. Agora, se o SN converge para S, então o TN vai convergir para quem? O limite das sequências parciais TN é exatamente K vezes SN, tá vendo? Ó? Que aqui eu posso colocar o K em evidência, ó. A1. Só que isso aqui, ó, que está entre parênteses, é exatamente o meu SN. Então, o TN, na verdade, é K vezes SN, né? Então, se o SN converge para S, então o TN vai convergir para K vezes S. Em outras palavras, se você tiver uma série AN, de forma que essa série aqui, ela vale 1, certo? Aí, se você pegar a série K vezes AN, e você pega esse K aqui como sendo, sei lá, 3 AN, então essa aqui vai convergir para 3 vezes 1. Tranquilo? Pode falar? Sim, tranquilo. Ô, Valdomiro, Diga. se ao invés de ter o mais infinito em cima do símbolo da série, se tiver um número, deixa de ser série? Não deixa de ser série, mas ela é chamada de série finita. Entendi. Ok? Ok. Então, o que acontece? Então, aqui você mostrou que se SN converge, se somente se TN converge. Ou seja, a gente chegou nesse resultado aqui, ó. Se a N é uma série convergente, qualquer constante diferente de zero multiplicado, inclusive o zero, né? Mas o zero não teria muita graça, porque zeraria tudo aqui. Porque se esse K fosse zero, se essa aqui divergisse, por exemplo, e se esse K aqui fosse zero, o resultado seria verdade. Mas como eu quero que esse aqui converge e esse aqui também converge, então aqui eu peguei o K diferente de zero. Porque zero vezes uma coisa que diverge, iria dar zero, não iria? Você ia multiplicar zero por todos os termos. Observe que essa soma aqui está dando infinito. Mas antes de você fazer a soma, você ia multiplicar todos os termos por zero. Então, você ia ficar a soma de infinitos zeros, então iria convergir. Então, mas nesse caso aqui, eu tirei essa possibilidade de ser divergente. É convergente mesmo. Aqui tem mais alguns exemplos, tá vendo? Tem 3 exemplos aqui, só para a gente exemplificar. Essa série aqui, ó, a gente estudou na aula passada, não foi? Isso aqui é um APG, uma progressão geométrica, lembra? A gente estudou a série R elevado a N. A gente viu que essa série aqui, ela só convergia se o módulo de R fosse menor do que 1, não era? Foi, gente, na aula passada? Beleza. Sim. Então, nesse caso aqui, eu estou com R igual a meio, tá vendo? Como meio é menor do que 1, aí eu tenho esse número aqui. Esse número aqui pode ser qualquer coisa. Eu coloquei uma coisa bem esquisita aqui, né? Π elevado à raiz de 2. Pode ser qualquer coisa esquisita, é uma constante. Multiplicou por uma constante, vai convergir. Pois não, Gustavo? Toda série geométrica converge? Se isso aqui acontecer, sim.
Mas se convergir, dá para saber qual é a soma Sim, infinita sim, fazendo o limite de Sn com n tendendo ao mais infinito? exatamente, o que a gente viu na aula passada aqui, ó. Se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Tem que tomar cuidado quando a razão é negativa, Mas porque está em a razão módulo. negativa é Mas está elevada em módulo. Está em módulo, né? a... Aqui, ó, tá vendo? Converte para esse valor aqui, ó. Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Ah, o módulo da razão. Então não precisa se preocupar com o sinal. Ok? Ok. Então, aqui é só para mostrar. As séries a seguir são convergentes. Por que são convergentes? Porque é uma PG multiplicada por uma constante. Aqui é o caso que você falou, tá vendo? Eu tenho a razão aqui igual a menos 1 sobre 16. A razão ela é negativa, né? Mas o módulo disso aqui é 1 sobre 16, né? Que é menor do que 1. Então, nesse caso aqui, essa PG também ela é convergente. Ela está multiplicada por uma constante, tá vendo? Menos 15. Então, o resultado vai ser convergente. Aqui, do mesmo jeito, eu vou ter uma PG de razão menos 1/4, multiplicado por uma constante. Que constante é essa? O número menos 1. Beleza? Ficou claro, gente, os exemplos? Ficou. Então, isso aqui é interessante que você bate o olho, você não precisa fazer conta nenhuma, né? Você só usa o resultado que você já sabe já. Aqui, o corolário. O que é o corolário? O corolário, ele é uma consequência imediata do teorema que a gente acabou de ver. O teorema falava que se você tivesse uma série convergente, se você multiplicasse isso por uma constante, o resultado também seria convergente. Esse aqui é o teorema que a gente acabou de ver. Agora, o que o corolário está falando? Se você tiver agora, ao invés de convergente aqui na hipótese, se você tiver divergente, então, quando você multiplica por uma constante também diferente de zero, o resultado também vai divergir. Em outras palavras, se você tiver uma soma infinita, se você multiplica por uma constante, o resultado vai dar infinito também. Você não vai mudar a natureza Não dessa vale para a série. potência. Oi? Beleza, nós estamos vendo aí que uma série que converge multiplicado por uma constante continua convergente, isso também vale se ela for divergente. Mas e se ao invés de produto tiver uma potência, aí altera? Com a potência de quê? De AN? Potência de quem? Por exemplo, levar o AN a qualquer potência 3, 4, isso vai fazer com que deixe de ser divergente? Nós não temos nenhum resultado para multiplicação de série, porque o que você está perguntando é se tiver assim, a n ao cubo. O que é isso aqui? Isso aqui é a n vezes a n vezes a n. A gente não tem nenhum resultado que fala a respeito de multiplicação de série. Por que que não temos? Porque isso aqui envolve distributividade. Porque o primeiro termo disso aqui é A1 vezes A1 vezes A1. Mais A2 vezes A2 vezes A2 vezes A2, e assim vai. Aqui, nesse curso aqui, a gente não vai ter nenhum resultado que vamos falar a respeito de potência de série. Porque lá em sequência a gente viu que multiplicação de sequências, tinha duas sequências lá, né? A N e BN. Se pegar a N vezes BN, se as duas eram convergentes, então o limite era L vezes M, né? Aqui, para a série, a gente não tem um resultado de multiplicação de séries, ok? Só soma de série e multiplicação por constante. Multiplicação de série por série envolve distributividade, né? E a gente não tem esse resultado aqui. Tranquilo? E quanto elevar ele a menos 1 ao invés de 3? Então, se elevar a menos 1, isso aqui é 1 sobre a n, aí você cai no mesmo caso, né? Aqui é divisão, né? A gente não tem resultado nem de multiplicar. Na verdade, 1 sobre a n, que é o que você está falando, né? A n elevado a menos 1, né?
Nós não temos nenhum resultado para multiplicação e divisão de séries. A gente tem para sequência, para séries não. Entendi. Então, voltando aqui, deixa eu dar uma limpada aqui. Então, esse aqui é o teorema original, né, da multiplicação. E agora eu tenho da multiplicação por uma constante que converge, e agora eu tenho a multiplicação por uma constante que diverge. E como que a gente mostra isso? A gente utiliza o resultado do teorema. A gente vai supor, por absurdo, a gente quer mostrar que isso aqui diverge, né? A gente vai supor que converge. Ora, se isso aqui converge, então vocês concordam que, tá vendo? Se isso aqui convergir, então pelo teorema, vale se somente se, vale a ida e a volta, não vale? Então, implicaria que o AN convergiria, e o AN aqui, por hipótese, diverge. Então, onde está o absurdo? O absurdo é supor que isso aqui converge. Então, isso aqui, na verdade, não converge, ele diverge. Ficou claro? Gustavo falou não. Isabela e Marcos falou sim. Aldomiro, Oi. eu não consegui entender o absurdo. O absurdo. O que acontece? Todo teorema tem o que a gente chama de hipótese e o que a gente chama de tese. Hipótese é uma coisa sempre que você considera como verdade, e tese é o que você pretende mostrar a partir da hipótese. Se a hipótese ela é verdade, ela não pode ser contrariada de forma alguma, ela é sempre verdade. E a tese você não sabe ainda, você quer mostrar que diverge. Aí o que acontece? Você vai supor o contrário, você vai supor que converge. O que você não sabe ainda, que é essa parte aqui, ó, que você está querendo mostrar. Você quer mostrar que diverge, tá vendo? Aí você está supondo o contrário. Você está supondo que converge. Mas, se isso aqui converge, pelo teorema anterior, contraria a sua hipótese, tá vendo? Pelo teorema anterior, a sua hipótese deveria ser convergente, e não é. Então, na verdade, isso aqui não pode ser convergente. Você não pode supor que isso converge. Então, o absurdo está aí. Então, isso aqui, na verdade, deve divergir. Agora entendi. Beleza? Que mais? Aqui, exemplos de série divergente. 2 exemplos. Aqui eu peguei 2 PG, tá vendo? Aí você fala, mas você só dá exemplo de PG? É porque, por enquanto, na teoria nossa aqui, a gente não avançou muito e a gente não tem ainda muitos mecanismos para sofisticar os exemplos. Mais à frente, quando a gente tiver mais testes, a gente vai mudar os tipos de séries, inserir novas séries, mas por enquanto a gente está preso, por exemplo, que a gente viu até então no curso. Então, por isso que eu estou dando exemplo de progressão geométrica, que foi uma que a gente tem certeza, a gente sabe, né, onde que converge, onde que diverge. Então, aqui eu tenho uma divergente, por quê? Porque o módulo da razão é maior do que 1. E aqui também eu tenho outra PG multiplicada por uma constante, tá vendo? Eu tenho uma constante meio, tá fazendo o papel do K, e esse Ezinho aqui, ó, esse Ezinho aqui tá fazendo o papel da razão. É a base do logaritmo neperiano, beleza? O número de Euler. Então, ele é maior do que 1, ok? Então, multiplicado por uma constante, a gente acabou de ver no corolário aqui, ó, se você tiver uma divergente, multiplicada por uma constante, também vai divergir. Então, são exemplos de 2 séries divergentes. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Então, vamos lá. Agora a gente vai dar um exemplo bastante interessante, né? E que vai contrariar o fato de... Lembra do primeiro teorema da aula? Se a série converge, implica o limite do enésimo termo 0, não é? Isso. Agora, eu tinha falado para vocês que limite do enésimo termo ser 0 não necessariamente implica que a série converge.
Então, o exemplo que a gente vai dar agora é essa série aqui, uma série famosa, né? Está relacionado com a música, né? Com Pitágoras, né? É a chamada série harmônica. Então, o que acontece? A série harmônica, o AN dela vale exatamente 1 sobre N. Todo mundo concorda que o limite de 1 sobre N, quando N vai para infinito, é 0, né? Sim, sim. Beleza. Então, ó, limite do enésimo termo é 0. E a gente vai mostrar que essa série aqui, por mais que ela vai somando números cada vez pequenininhos, né? Os números vão cada vez diminuindo, né? Continua. Isso aqui vai para mais infinito. Por incrível que pareça, né? Você vai somar, demora uma eternidade, mas também tem que somar infinitos termos, também não tem importância demorar um tempo infinito, né? Mas o X da questão é que isso aqui também vai para mais infinito, essa soma vai para mais infinito. Aí, qual que é a estratégia por enquanto? Lógico que mais na frente a gente vai ver o teste da integral, que é outra maneira de você mostrar que uma série converge ou diverge, mas por enquanto a gente não tem esse teste, a gente só sabe por enquanto sequência das somas parciais, foi o que eu apresentei para vocês na aula passada. Aqui, vocês concordam que a SN é a soma do 1 mais meio até 1 sobre N, né? Ou seja, eu vou somar os N primeiros termos. Bom, aqui eu não vou pegar bem a sequência das somas parciais do N. Eu vou pegar das potências de 2. E por que eu vou fazer isso? Vai ficar mais claro no decorrer aqui que a gente vai explicar. Ou seja, a minha sequência das somas parciais, eu vou pegar o S2. O que é o S2? É o 2 elevado a 1. O próximo vai ser 2 ao quadrado. O próximo vai ser 2 ao cubo. Ó, S2 elevado a 1. Quantos termos vai ter aqui no primeiro termo da sequência? Vai ser o A1 e o A2. Vai ser 2 termos. O próximo termo da sequência vai ter 4 termos, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou somar o A1, o A2, o A3 e o A4. O próximo termo vai ter 8 termos, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, vai ter o A1 até o A8. O próximo vai ter 16 termos, né? Vai somar do A1 até o A16. E assim vai. Então, vamos ver o que a gente consegue com isso. Aqui eu coloquei bem exemplificado todos eles aqui, ó. Ó, o S2 elevado a 1 vai ser a soma dos dois primeiros termos. A1 mais A2. Esse é o A1 e esse é o A2. Lembrando que o meu AN vale 1 sobre N, beleza? Então, o A1 é 1 sobre 1 e o A2 é 1 sobre 2. O A3 vai ser 1 sobre 3, o A4 1 sobre 4, e assim, tá vendo? Esse camarada aqui é igual a esse. Então, o que é o S2 ao quadrado? É a soma dos 4 primeiros termos. Aí, qual que é o X da questão aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou construir uma desigualdade, tá vendo que aqui tem um sinal de maior? E aí, eu vesse pegar esse 1/3 aqui, ó, e vou trocar ele por 1/4. Tá vendo que a única diferença dessas quatro parcelas aqui, para essas 4 parcelas aqui, é que eu troquei 1/3 por 1/4? Quanto que vale 1/3? Vocês concordam que é 0,33333? E 1/4? Qual que é maior? Não tem. Então, vocês concordam que essa desigualdade aqui faz sentido? Esses 4 termos aqui é maior do que esses 4 termos aqui da frente? Faz sentido. Beleza? Porque você trocou esse número aqui por esse, tá vendo? Você trocou um número maior, que é 0,33, você trocou por um número menor, que é 0,25. Agora, ó para vocês verem o que ficou aqui desse lado de cá. Ficou 1, esse 1 eu escrevi ele aqui, tá vendo? 1/4 mais 1/4 dá quanto? 2/4. 2/4. 2/4 simplificando dá quanto?
Meio. Isso, meio. Então, para você ver, eu tenho esse meio aqui, não tem? Mais esse outro meio aqui. Quantos meios eu tenho? Dois meios. Exatamente. Tá vendo? Isso, é o que está escrito aqui, tá vendo? 2 vezes 2 meios, tá vendo? Dois meios. Dá um inteiro, beleza? Dá um inteiro, mas por enquanto eu vou deixar nessa multiplicação aqui para a gente ver o padrão, o que vai acontecendo nos outros, beleza? Então ficou 2 vezes o número meio. Por mais que eu sei que isso aqui vale 1, mas eu não vou responder isso por enquanto, vou deixar dessa maneira. Eu vou sempre escrever o 1, que é esse primeiro termo aqui, ó. Outra cor aqui, ó. Peguei esse 1 aqui. Reescrevi ele. E isso aqui, ó. Esse bloquinho aqui, ó. Deu 2 vezes. 2 vezes meio. Por quê? Eu já tinha um meio, somei 1/4 mais 1/4, deu mais outro meio. 1 meio mais 1 meio, deu 2 meios. Ficou claro a soma S4? Ficou. Sim. Agora nós vamos para S8. Agora eu vou somar os 8 primeiros termos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu vou... Oi, Ramsés. Igual, vai ser sempre, então, 1 mais o n vezes meio? Isso, vamos tentar generalizar nisso. Você já viu onde que a gente vai, né? Vamos tentar generalizar exatamente no que você falou aí. Vamos fazer mais uma conta aqui para a gente ver o que aconteceu com S8. Você viu que apareceu um 3 aqui, né? Então, mas vamos ver o que a gente precisa trocar para poder aparecer isso. Então, ó, para você ver. Esse aqui é 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5. Isso aqui é o S8, beleza? Agora, o que eu fiz? Eu troquei, no lugar desse camarada aqui, eu troquei por esse, ó. Então, novamente, eu troquei 0,33 por 0,25. E aqui, eu troquei todos eles, tá? Todos eles não, menos o último, né? Eu troquei esses 3 aqui, ó. Troquei esse por esse, esse por esse, esse por esse. Esse aqui eu mantive, tá vendo? Concorda que 1/5 é maior do que 1/8? Sim. Um sexto também é maior do que 1/8, não é? Isso. E 1/7 também é maior, não é? Exato. Então, essa parte aqui de cima é maior do que essa outra parte. Agora, vamos contar quantos meios eu tenho. Esse 1 aqui, eu continuo escrevendo ele aqui, tá vendo? Repetir ele. Esse meio aqui, por exemplo, eu deixei ele quieto. Agora, eu somei 1/4 mais 1/4. Concorda que vai dar meio? A gente fez essa conta aqui em cima, não foi? Perfeito. Agora, aqui eu tenho 4 1/8. 4 vezes 1/8. Também vocês concordam que dá meio? Sim, sim. Então, aqui eu tenho mais 1 meio. Então, quantos meios eu tenho? 1, 2, 3. Ficou claro? Certo. Vamos fazer só mais um para a gente poder generalizar. Bom, o próximo, ó, para vocês verem, ó, é 16 termos. Eu tenho que somar do 1 até o 16. Aqui eu coloquei uma reticência aqui, porque senão não ia caber todo mundo na linha, né? Mas aqui vai ter 1/6, 1/7, aqui vai ter 1 sobre 10, 1 sobre 11, 1 sobre 12, 1 sobre 13, 1 sobre 14 e 1 sobre 15. Aqui escondido na reticências. Quase que não sai reticências. Então, vamos lá. Ó, para vocês verem. Aqui, o 1, eu mantive o 1, tá vendo? Esse meio eu mantive aqui. Agora, o que eu fiz? Novamente, eu troquei 1/4 por 1/3, tá vendo? 1/3 por 1/4. Aqui eu troquei todo mundo, igual eu fiz aqui, tá vendo? Por 1/8. E aqui eu troquei todo mundo por 1/16. Vocês concordam que 1/16 é sempre menor do que 1/9, 1/10?
um 11, um 12avos. Concorda? Sim, sim. Então, aqui eu vou ter um meio, aqui, não vou? Aqui, quantos números eu tenho aqui? Um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo. 4 vezes, né? É exatamente a conta que a gente fez aqui em cima, aqui, né? Também vai dar meio, não vai? Aqui? Sim. E aqui, quantos números eu tenho? Um nono, vamos contar? Um nono, um décimo, um 11avos, um 12avos, um 13avos, 14avos, 15avos, 16avos. Então, deu 8 números, né? Concorda que deu 8 números? Certo. E que também vai dar meio. Então, isso aqui também dá meio. Então, quantos meios eu tenho? 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Então, a generalização que a gente vai fazer é o seguinte. Se a gente pegar os 32 primeiros termos, a soma dos 32 primeiros termos vai ser maior do que 1 mais 5 vezes meio. A soma dos 64 primeiros termos vai ser maior do que 1 mais 6 vezes meio. A soma dos 128, que é 2 elevado a 7, vai ser maior do que 1 mais 7 meios. E assim vai. Então, a soma dos 2 elevado a n primeiros termos vai ser maior do que 1 mais n. Tá vendo que esse n que aparece aqui, ó, é exatamente esse n aqui, ó. Tá vendo que tem um 7 aqui? Tá vendo que aqui tem um 6? Tá vendo que aqui tem um 5? A potência do 2? Ok, gente? Ok. Então, quando você faz o limite de S2 elevado a n, quando o n vai para mais infinito, então o limite de S2 elevado a n, com certeza, é maior do que o limite de 1 mais n sobre 2. E esse limite aqui dá quanto? Quando o n vai para infinito? Infinito? Exatamente. 1 mais infinito, né? Dá infinito. Tranquilo? Sim, sim. Então, isso tem que ficar na mente de vocês. Limite do enésimo termo ser zero não significa que a série converge. Tem chance de convergir. Se você calcular e der diferente de zero, aí sim você pode afirmar que diverge. Tranquilo? Ok. Beleza. Então, para terminar, mais um teorema, né? Agora, eu vou ter duas séries. É o que o Gustavo estava perguntando lá no início, né? Quais são as propriedades que a gente tem para séries? Se você tiver séries convergentes, então significa que essa soma aqui é finita e essa soma aqui também é finita. Dá um número S, dá um número T. Então, se você pegar e somar, aqui na letra A está falando se você multiplicar por uma constante, o resultado também vai ser convergente. Se você somar, o resultado vai ser convergente também. Se você subtrair, o resultado vai ser convergente. Tá vendo que a gente não tem nenhum resultado dessa maneira, tá vendo? Por mais que eu sei que a N converge para S, e por mais que eu sei que BN converge para T. Eu não tenho um resultado da multiplicação, porque o primeiro termo aqui, ó, por exemplo, N igual a 1, eu vou ter A1 vezes B1, depois mais A2 vezes B2, mais. Em outras palavras, isso aqui é diferente de A1 mais A2 mais AN multiplicado por B1 mais B2 mais BN. Multiplicação a série da multiplicação não é a multiplicação das séries. Por quê? Você vai pegar o A1 vezes o B1, você tem que distribuir, tem que pegar o A1 vezes o B2, o A1 vezes todo mundo, né? Depois tem que pegar o A2 vezes o B1, o A2 vezes o B2, e assim todo mundo, tá vendo? É diferente.
Ok, gente? Ok. E aqui tem a demonstração. A demonstração também é simples. Tá vendo? Você vai pegar a sequência das somas parciais de AN. Estou chamando de SN a sequência das somas parciais de AN. E estou chamando de TN a sequência das somas parciais de BN. Então, agora eu quero mostrar aqui, por exemplo, vou fazer essas duas ao mesmo tempo aqui, ó, essa e essa. Pois não, Gustavo? Se o AN convergisse, o BN não, aquela soma ali seria Divergia. inconclusiva? Divergia. Ok? Só quando há a diferença. Por exemplo, se as duas convergir, vale isso aqui. Agora, se uma converge e a outra diverge, aí ou a soma ou a subtração vai divergir. Vai acompanhar o infinito, né? O infinito vai ganhar sempre, né? Infinito mais alguma coisa, infinito menos alguma coisa, vai dar infinito do mesmo jeito. Agora vai ter aquela questão da determinação, né? Se for as duas divergentes, infinito menos infinito, aí já não temos um resultado para isso, né? Porque aí poderia convergir ou poderia divergir. Ok? Aqui eu estou chamando de UN a sequência das somas parciais da soma e da subtração ao mesmo tempo, tá vendo? Então, para mostrar aqui a soma e a subtração dessa série aqui, tá vendo que eu estou fazendo as duas ao mesmo tempo? Estou fazendo tanto a soma quanto a subtração. Então, essa série aqui, ó, o limite de UN é exatamente o limite de SN mais ou menos TN. Como eu sei que SN converge para S e TN converge para T, então esse limite aqui é S mais ou menos T. Então, a gente mostrou que o limite da sequência das somas parciais da série soma e da série subtração é finito e vale S mais T ou S menos T, de acordo se você estiver somando ou subtraindo a série. E se você quiser fazer a primeira, a multiplicação por constante aqui, ó, o limite, se o N é a sequência das somas parciais dessa aqui agora, então o limite de o N vai ser quem? Vai ser limite de C vezes SN. Então a resposta vai ser C vezes S. Ok? Porque esse aqui é constante, limite, quando tem a constante, a multiplicação, o limite da constante é ela própria, e o limite de SN é S, porque eu sei que a N é convergente, beleza? E converge para S. Aqui foi o que Gustavo tinha perguntado, né? Se você tiver uma convergente e uma divergente, tá vendo? Então, o que acontece com a soma? A soma vai divergir, né? Se for subtração também, aqui também vai divergir. Por que que diverge? Aquela mesma estratégia que a gente utilizou no corolário passado. A gente vai supor, eu quero mostrar, isso aqui é verdade. Isso aqui eu ainda não sei, beleza? Aqui é minha tese. Isso aqui é sempre verdade. Então, como eu não sei ainda se diverge, eu quero mostrar, eu posso supor que acontece o contrário. Então, vamos supor que acontece o contrário. Se a N mais BN convergir, então você poderia escrever o BN. Opa, calma aí, ficou meio fora de lugar aqui, ó. A minha verdade vai. Essas duas coisas são verdades, né? Essa e essa são verdades, e essa aqui eu ainda não sei, beleza? Eu tenho duas verdades aqui, ó. Minhas duas hipóteses é que a N converge e BN diverge. Aí eu quero mostrar que a soma diverge. Então, eu vou supor que a soma converge. Então, o que eu vou fazer? Vocês concordam que eu posso escrever o BN como sendo AN mais BN menos AN? Porque eu posso cortar esse camarada com esse, não posso? Associando dessa maneira aqui, ó. Sim, sim.
Então, pra você ver, eu sei que a série da soma é a soma das séries, né? Então, se eu somar o BN, é igual ao somatório disso aqui, não é? Eu sei que o somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Então, tá vendo que tá escrito aqui, ó, somatório de BN é igual ao somatório desses primeiros dois termos aqui, ó, menos esse. Só que esse aqui eu tô supondo que converge, né? Esse aqui, por hipótese, também converge, não converge? Subtração de duas convergentes, o resultado é o quê? Convergente. Por causa do teorema anterior, não é? Sim. Então, absurdo, né? Então, essa aqui não pode ser convergente, tem que ser divergente. Ficou claro? Sim, mas eu vou ter que sempre usar algum artifício para contrapor esse... Então, vai depender do teorema. Tem teoremas em que a prova do teorema você segue ramificações da hipótese. Já vai ter teoremas que é mais fácil você contrapor a tese que você quer mostrar. É o que a gente chama de demonstração por absurdo. Então, cada teorema, na verdade, tem um jeito de ser demonstrado, né? Logicamente, essa aqui não é a única maneira de demonstrar esse teorema, né? Esse corolário. Mas foi a maneira que o livro encontrou que seja mais fácil, porque utiliza a demonstração do teorema anterior, né? Dentro dessa aqui. Outra ideia seria o quê? Você mostrar que a soma da sequência, a sequência das somas parciais dessa série aqui, ó, vai para mais infinito. Eu tenho por hipótese que a sequência das somas parciais dessa aqui dá um valor finito, essa aqui dá um valor infinito. Quando você vai pegar a soma, vai ficar o quê? Vai ficar infinito mais o finito, que o resultado vai dar infinito, ou seja, diverge. Seria direto, né, sem utilizar o teorema anterior. Então, não existe uma maneira única de demonstrar teorema, né? E, para finalizar, a gente pede, tem uns exemplos aqui, né, verificar se as séries a seguir são convergentes ou divergentes. Então, aqui eu já misturei, né, eu coloquei soma, porque a gente acabou de ver soma e subtração de séries, né? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho duas, tá vendo? Eu tenho aqui, é como se fosse uma AN e aqui eu tenho um BN, tá vendo? Por que isso aqui diverge? Pois se trata da soma de uma série convergente, concorda que essa aqui é convergente? É uma PG de razão menor do que 1, né? Mas essa aqui é a série harmônica, né? 1 sobre N. A gente acabou de mostrar que a série harmônica vai para mais infinito. Então, uma coisa que vai para mais infinito, somado com a coisa finita, o resultado vai para mais infinito, né? Foi exatamente o resultado do corolário aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma convergente e uma divergente. Então, a soma diverge. E aqui eu tenho a soma de duas convergentes, tá vendo? Eu tenho duas PG aqui, ambas com a razão menor do que 1. A razão 1/3 e a razão aqui menos 1/3, mas em módulo dá 1/3 positivo, né? Menor do que 1. E a outra razão, 2/3, também menor do que 1. Então, soma de convergente é convergente, porque foi o que o teorema, né? Esse teorema 2.7 aqui, ó, duas séries convergentes. Então, a soma e a subtração aqui de séries convergentes, o resultado também é convergente. E só por hoje. Alguma dúvida da aula de hoje? Professor, eu ainda não consegui entender que naquela série dos números simétricos, aquilo, eu disse que aquilo zerado, né, converge, que aquilo possa divergir. Vai depender do jeito que você associa, né, William? Pois é, mas eu comecei a fazer uma associação aqui, e no final vai dar zero. Vai dar zero do mesmo jeito? É. Ó, então vamos pegar aqui, ó.
Beleza. Mais alguém, gente? Não? Tudo certo, Felipe falou. Marcos também, por enquanto, não. Ivan tá tranquilo. Então, boa tarde para todo mundo. Até segunda que vem. Boa tarde, Valdomiro. Até segunda. Até mais, Isabela, Felipe, Yuri, Yasmin, Marcos, João Paulo, Aloysio, Tatiele, Amanda. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.